Gente, ó, então eu vou pegar esse corretivo aqui da Ruby Rose, a parte mais clarinha dele, eu vou usar para fazer a base de sombra aqui nos olhos dela, tá? Vou passar lá uma quantidade. Ele é bem molhadinho, bem fácil de aplicar esse corretivo. Vou fazer a base, e a gente sempre tem que fazer essa base para as sombras grudarem nos olhos, tá? Se você for com a base direto lá no olho sem nada, ela não gruda direito. E aí acaba e sai muito rápido. Eu sempre dou essa esticadinha aqui, ó, mas é para a base penetrar melhor na pele, tá? Não é por causa de olhos de dobrinhas nem nada assim. Então, ó, vem com a esponjinha, dando batidinhas. Como eu vou fazer a sobrancelha dela por último, né? Eu vou maquiar as sobrancelhas por último, então não tem problema aqui. Eu vim com a esponjinha até em cima da sobrancelha, que no final a gente vai ajeitar ela. Vai dar acabamento. Então, eu vou aqui, agora eu vou do outro lado. Vou mostrar pra vocês o que eu gosto de fazer em técnica de delineado gatinho. Toda vez que eu quero fazer algo que eu vou, por exemplo, que a pessoa quer destacar mais o delineado, que ela não tá afim de muita sombra, daí eu faço essa técnica. Só que eu vou fazer com detalhe extravagante só pra ficar chique. Mas lembrando que só o detalhezinho, depois vocês vão entender. Então tá, dei as batidinhas ali. Agora eu vou já começar aplicando as sombras, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou usar essa sombra aqui, ó, da Ruby Rose, dessa paletinha Cherry. Ó. Tem esses tons aqui de marrom. E eu vou aplicar com o pincel da Dye Makeup número 135. Vou escolher esta sombra aqui, ó, da paleta, tá? Eu sempre pego com o pincel na vertical, assim, dando batidinhas, tá? Que daí o pincel adere aqui o produto. Então, vamos lá. Vira assim. Ó, eu sempre começo pelo cantinho externo, venho dando batidinhas aqui, depositando a sombra. Até que ela fique mais amena ali, para depois eu ir subindo devagarzinho aqui pro côncavo. E eu vou chegando aqui, ó, eu deixo o centro da pálpebra como o meu limite. Então, eu vou seguindo o côncavo até chegar aqui no centro da pálpebra. E vou fazendo isso e vou... Como eu quero algo bem sutil, eu não vou nem pegar mais produto, ó. De uma vez só que eu peguei sombra, vai ser só aquela vez lá que eu vou depositar, tá vendo? Ó, só vou voltando, fazendo o mesmo movimento de depositar. Depois, o que eu faço? Eu venho aqui, bem nessa divisória. Tá dando pra enxergar? Manda um joinha aí, que senão eu aproximo mais a câmera pra vocês. Deixa eu ir lá ver. Aí, gente, aproximei mais um pouquinho para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, voltando. Aqui onde ficou essa marcação, vocês conseguem ver que aqui tem nitidamente uma divisória da parte da pele onde estava com o corretivo com a parte da sombra, né? Então, eu venho com o mesmo pincel, que ele já não tem mais nada nele, eu vou vir com leves movimentos circulares aqui, ó, em cima dessa marcaçãozinha, para que ela suma, para que ela vire algo assim bem degradê, que ela vai sumindo ali para cima. Como é uma cor clara, o marrom é muito fácil da gente fazer esse degradêzinho. Se é uma cor mais escura, dá mais um pouquinho de trabalho, tá? Então, eu vou dando essa batidinha aqui e terminando esse degradê. No final, eu gosto sempre de dar uma arrastadinha aqui pra fora, mas não tem mais nada no pincel, é só o que tiver por ali mesmo, já dá esse degradêzinho aqui pra fora. E ele acaba aqui, ó, ele vem daqui e acaba aqui na sobrancelha. Aí pode virar assim ali. Agora eu vou fazer do outro lado, mesma coisa.
Pegar lá a sombrinha da paleta da Ruby Rose. Venho aqui, começo pelo cantinho externo, dando batidinhas, ó. Vou dando essas batidinhas e das batidinhas eu vou subindo no côncavo, em direção ao centro do olho, ó, ao centro da pálpebra. Esse lado eu peguei um pouquinho menos de sombra, eu vou voltar lá pegar mais. Então, eu venho aqui, ó, vou dando essas batidinhas e levando até aqui mais ou menos o centro da pálpebra, tá? Gente, lembrando que quinta-feira vai ter outra live, tá? Vou fazer live toda segunda e quinta. Quem tiver hoje, espero vocês de novo aí na quinta. Tá? Então, ó, fiz do canto externo até o centro da pálpebra, ó, mais ou menos aqui o centro. Depois eu volto aqui nessa divisória dando batidinhas e movimentos circulares para que esfume bem a divisória e não fique marcado. Sempre eu pego bem na pontinha do pincel para a mão ficar mais leve, tá? Quanto mais na pontinha do pincel, mais leve fica a mão. Então aqui eu vou dar umas leves arrastadinhas aqui pra fora, só com o restinho que tem no meu pincel mesmo. Sem pegar mais sombra. Deixa eu ver, vira aqui pra mim. Tá, ó. Esse aí seria já um molde. Aqui o delineado, tá? Vou pegar esse iluminador aqui, que foi o mesmo que eu usei no rosto dela. Pegar aqui no meu pincel. Fecha o olho. Daí eu venho com batidinhas, ó. Toda vez que eu quero intensificar algo que eu tô depositando, tem que ser com batidinhas, tá? Então eu vou depositando por toda essa parte que ainda tem corretivo. Tá? Fiz ali, ficou algo bem natural, porque eu não quero é a da Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomada cor chocolate. Tá? Eu vou usar essa porque eu só tenho essa na cor chocolate, mas tem a da Mari Maria pincelzinho chanfradinho, esse aqui. Vou bem lá onde que eu já diluí, esfrego o pincel em cima. E vou lá na sobrancelha. Como que eu gosto de fazer? Vira assim pra mim. Eu gosto sempre de delinear primeiro aqui embaixo. Lembrando que você tem que delinear por cima dos pelos, nunca pra fora dos pelos, senão você vai estar engrossando a sobrancelha. Daí a pessoa se estranha muito na hora que você acaba a maquiagem. Ó, então eu vou por cima dos pelinhos, delineando aqui por baixo da sobrancelha dela. Aqui eu dei uma borradinha, mas é só daqui a pouquinho eu vou pegar um cotonetezinho seco e passo ali que já sai. Ó, então depois eu venho delineando, primeiro delineei embaixo, depois eu delineio em cima. A diferença é que em cima eu pulo esse início e venho delineando a partir daqui, ó, mais ou menos. E vou lá delineando até o ponto alto da sobrancelha, para deixar bem marcadinho o ponto alto, tá? Então, o sol que ficou sujinho no pincel, eu volto esfregando dentro aqui dos pelinhos, pra ficar bem natural. Eu não fico pintando daí dentro dela, só venho dando essa esfumadinha aqui depois. Mesma coisa aqui na outra sobrancelha. Começo por baixo.
Vira só um pouquinho mais aqui pra mim ver direito. Estão gostando aí, meninas? Manda coraçãozinho aí pra mim. Daí eu faço lá, esse arqueado da sobrancelha dá muita diferença no resultado, não é bom não deixar de fazer ele. Daí aqui eu só venho, ó, sujando por dentro dos pelinhos, que já tava no pincel. Vira aqui um pouquinho. Isso. Aí eu dei uma leve borradinha do marrom aqui, outra leve aqui. Como ele é um produto bem tranquilo, bem pastosinho, você pega um cotonetezinho, vai lá que ele já... Ó, então, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu pegar aqui meu delineador. Qual é o segredo, gente, do delineado? Ui. O segredo do delineado tá no produto ser bom e no pincel ser adequado, tá? Então não adianta você ficar comprando um produto muito mole, muito melequento, que não seca direito, também que não vai dar legal, o seu delineado vai ficar borrado, vai ficar deslizando, escorrendo, entendeu? Então tem que ser um delineador bom. Eu já ouvi falar que o da Eudora é muito bom, eu ainda não tenho, tá? Mas já fiz pedido do meu. Eu quero um da Eudora, porque me falaram que é muito bom e Eudora é fácil de encontrar, porque esse da Inglot, ele é importado, não é em todo lugar que você acha, tá? Então hoje eu tive a informação que o da Eudora é ótimo, é super equivalente a esse, tá? E mais acessível. Então esse pincelzinho que eu uso é um pincelzinho da Macrylan, ele nem tem numeração, se eu não me engano é o B120 da Macrylan. Ele é achatadinho, fininho, bem durinho, ó. O bom do pincel... Você tem que, para fazer o delineador, o pincel tem que ser durinho, ó. Eu relo ele aqui na minha mão, ó, ele não dobra. Não sei se tá dando para vocês verem. Acho que tá, né? Então, você rela ele assim, ele não dobra, ó. Porque se um pincel ele rela e dobra, ele é muito mole para você conseguir fazer o traço certinho do delineador, tá? Então, isso é muito importante na hora de você escolher. Então, eu vou mostrar aqui para vocês... Meu delineador também já tá bem utilizado, ó. Eu pingo uma gotinha de diluidor antes de usar ele, porque ele já tá bem já nos finalmente. O bom do diluidor, você ter um diluidor de maquiagem que você vai reaproveitando a maquiagem realmente até ela acabar, tá? Então, vou lá, vou pegar aqui na onde eu pinguei. Sempre é importante, na hora que você pega, eu tô esfregando, né? Então, vai vir muito no meu pincel, tá vendo? O que você faz? Você limpa as duas bordas, ó. Você vai limpar a borda de cima, a borda de baixo. Deixar o produto somente na pontinha aqui do pincel mesmo, tá? Então, você limpa as duas bordinhas do pincel, garante que o produto fique só na pontinha dele, para não correr risco dele melecar outras regiões. Aí vira assim, Aline, pode vir, eu vou começar esse lado. Daí você não abre mais, tá? Depois que eu fazer. Ó, como que eu faço primeiro? Você vem bem aqui nessa curvinha, nesse reguinho do olho, eu falo, né? Porque é bem aqui onde junta a parte de cima com a parte de baixo do seu olho. Você vai sempre fazer uma marcação, pelo menos assim, como se diz, imaginária, entre o reguinho do olho e as têmporas, que é essa parte mais afundadinha do nosso rosto, tá? Onde que é as têmporas, é só você pôr a sua mão aqui do lado que você vai sentir um lugar mais afundado ali, as têmporas. Então, você vai pegar aqui do reguinho do olho em direção às têmporas, é a posição certa do delineado. Então, você vai pegar e vai fazer um risquinho, você vai só carimbar aqui primeiro, ó. Um risquinho nessa direção. Que nada mais é que o risquinho, se você for perceber, ele tá dando continuidade aqui ao traço do olho dela. Mesma coisa, eu primeiro faço isso dos dois lados, tá? Faço dos dois. Gente, faz tempo que eu fiz aqui.
eu peguei e eu aumentei o risquinho dela em direção aqui ao traço, tá? Eu vim, ele tava aqui já, eu só fui com a mão bem leve, porque como o produto tá bem na pontinha do meu pincel, eu vou com a mão bem leve, dando leves encostadinhas na pele dela e nessa direção aqui das têmporas, como eu falei pra vocês, a gente sempre tem que fazer o delineado em direção das têmporas. No caso dela, como eu quero fazer um delineado um pouco mais marcante, eu fui com ele bem longo, tá? Mas quando você quer um delineado mais discretinho, você vai com ele só tipo mais ou menos a largura de um pincel pra fora do reguinho do olho, tá? Então, como eu quero grandão, eu fui, já deu assim, ó, uns 2 pincel pra fora ou mais, tá? Então, eu fui na direção das têmporas. E agora, pra mim voltar, eu vou pular. Aí você faz a mesma coisa, pode usar assim a pontinha do pincel pra você medir. Com a pontinha do pincel aqui, ó, eu vou medir essa ponta que eu quero que ela fique fininha pra fora. Então, eu vou pular uma ponta do pincel e daqui pra dentro, que daí eu vou fazer a volta, tá? Então, a gente vai assim, depois a gente volta fazendo como se fosse um V. Aí, eu vou pegar aqui de novo mais produto. Sempre que eu pego, eu limpo os dois lados, ó. E vamos lá. Então, eu faço primeiro esse traço e depois eu pulo um pedacinho, deixa eu tirar um pelinho aqui do meu pincel. O pincel tem que estar perfeitinho, senão já dá zica. Aí, eu pulo esse finalzinho aqui e volto fazendo esse movimento de leves arrastadinhas, ó. E eu vou vindo com ele até ele fechar no olho, ó. Você pode vir, você vai vindo descendo, não importa onde ele fechar, que depois você vai arrumar. Então, ó, no olho, tem olho que a gente, como o olho dela é bem raso, ele fechou bem no começo, mas tem olho que já fecha aqui no final, tá? Então, eu faço primeiro como se fosse esse V de lado, para depois eu vir preenchendo ele. E você esquece aqui o canto interno. O canto interno a gente deixa para arrumar por último, tá? Para depois juntar um no outro. Então, você tem que se preocupar sempre em fazer o traço de baixo, depois o traço de cima, pinta ele todo dentro, depois você vai emendar o começo com o final, tá? Então, sempre foca nesses 3 pontos. Faz primeiro o traço de baixo, depois o traço de cima, deixa o canto interno para fazer só no final, para você igualar, juntar os dois e fazer um link, né? Juntar os dois numa coisa só, tá? Então, agora eu vou pintar ele por dentro. O bom do delineador em gel, gente, eu sempre falo, delineador em gel é melhor que o líquido para você fazer essas coisas, porque você consegue trabalhar mais com ele. O líquido você passou, se você errou já não tem o que fazer. O gel você ainda vai engrossar, se você errou você pode engrossar ele, né? Ó, então agora eu venho por dentro aqui dessa parte que tá cor de pele e vou pintando o delineado. Olha lá, ó, que bonito que ficou já. Daí agora eu vou só juntar o cantinho interno ali. Oi. Bota coração aí, quem tá gostando. Oi, dona Caroline, você chegou, Caroline? É que a tia aqui não consegue ficar olhando, né? Então, vou só de vez em quando aí ver se tá tudo certo. Ó, tô pegando aqui mais um pouquinho de delineador. E vou lá aqui no cantinho interno. Sempre aqui eu puxo bem, ó, pra que essa bordinha do olho vire um pouquinho pra fora. Então, ajuda a penetrar mais o delineador ali. E o traço ficar melhor. Aí aqui, na hora que eu tô juntando, eu vou observando se ele tá dando segmento no outro. Então, eu tenho que ir engrossando até eu ver que os dois virou uma coisa só.
Aí, abre o olho um pouquinho, pode fechar. Aí, agora eu vou fazer do outro lado. Agora, vocês vão acompanhar aquele início que vocês perderam ali do outro lado, tá? Que eu falei. Vou falar tudo de novo daí pra vocês não perderem nada. Tô pegando aqui mais produto. Da mesma forma que vocês viram, eu coloco o pincel no potinho e tiro as bordas. Então, aqui, ó, o que eu falei do outro lado? Eu vou com ele um pouco mais pra fora, porque eu quero que fique um delineador mais, como se diz, mais extravagante, que ele fique um delineador mais bafo, né? Então, eu tô fazendo ele maior. Então, a primeira coisa que você vai fazer maior quando você quer fazer um delineado grande é aumentar aqui o primeiro traço, que é o traço de baixo. Deixa eu ver, vira pra cá. Tá. Agora, eu sempre pulo um espacinho e volto fechando. Na hora que eu volto fechando, eu firmo a minha mão, para que o traço fique reto. Então, eu relo o pincel, eu só tiro ele chegando lá onde vai sair mesmo do lugar. Tá? Isso aí faz a maior diferença também, você firmar essa mão e vai. Depois você vai arrumando o que precisar na volta, tá? Mas é bom, na hora de fazer um traço de uma vez só, para ele ficar o mais retinho possível. Agora eu vou voltar preenchendo ele e vendo se preciso arrumar, alinhar alguma coisa. Assim. Então, eu vou ajeitando até eu chegar aqui no cantinho interno e linkar as duas cores, os dois cantos, né? Vou pegar mais um pouquinho, que meu pincel já tá quase sem nada. Aí, o que eu aviso a cliente? No caso da Aline, pode ver que ela tem o olho bem raso. Lembra que eu já comentei com vocês, quem já viu minhas aulinhas, fecha o olho, Aline. O que acontece? Quem tem o olho mais rasinho assim, o olho puxadinho, não dá pra ver muito o côncavo. A gente consegue ver só apalpando, ou que nem eu, no caso, eu já tenho prática, então eu consigo enxergar o côncavo dela, sabe? Mas aí o que acontece? Como a pálpebra dela é gordinha, ou seja, ela não tem um côncavo marcado, se ela abrir os olhos agora, esse delineador vai carimbar lá em cima, tá? Porque o delineador líquido, ele demora mais para... Líquido não, cremoso, né? Em gel, ele demora um pouco mais para secar, porque ele é bem cremoso, né? Então, a gente sempre tem que pedir para cliente ficar com o olho fechadinho um pouco, pelo menos um tempo, para que ele não carimbe lá em cima. E eu te digo mais, eu ainda garanto que ele não carimba lá em cima com o delineador líquido mate depois, que daí o delineador líquido seca, na hora que você passa ele já seca, então ele garante que não vai relar esse gelzinho preto na sombra e carimbar o olho da cliente, tá? Então eu vou colar os cílios primeiro, vou pedir para ela ficar com o olho fechado para não correr o risco, como o olho dela é desses que encosta lá em cima, né? Vou colar os cílios, aí no final dos cílios eu vou fazer o acabamento com o delineador líquido para que fique selado de vez, né? Esse delineador e não corra o risco dele carimbar aqui em cima na pálpebra dela, tá? Deixa eu pegar aqui os cílios.
Mando sim, tá, Fabrícia? Eu vou mandar lá no grupo a foto do pincel e eu coloco a numeração para vocês também. Gente, quem não sabe, eu tenho um grupo do Telegram onde eu mando as dicas de maquiagem, mando tudo que eu tô fazendo, eu aviso lá da live, ó, vai ter live, tá começando a live. É um grupo de maquiagem, é um grupo onde eu mando todas as dicas minhas lá, tá? Quem tiver interesse, só entrar lá na minha bio, tem um link que você vai pro Telegram. Ó, eu vou medir os cílios aqui no olho dela pra ver o tamanho que eu vou precisar cortar. Às vezes não precisa, às vezes precisa. Na verdade, a maioria das vezes precisa cortar, que os cílios vêm bem grandão, tá? Deixa eu pegar aqui a tesourinha. Vou cortar lá um pedacinho dos cílios, vou mostrar pra vocês, ó. Pra encaixar no olho dela, vou precisar cortar esse tanto aqui. E eu sempre corto essa pontinha aqui, ó, que fica, porque senão ela fica cutucando o olho da cliente também, tá? Vou aplicar a cola. Uma dica, gente, para colar cílios, para que ele não saia de jeito nenhum do olho da sua cliente, é você pegar e reforçar a cola nas duas pontinhas, tanto na de fora quanto na de dentro, porque é onde ele sempre costuma descolar, tá? Então você reforça o pinguinho de cola na ponta de dentro e na ponta de fora, que vai garantir que seus cílios não vai cair do olho da cliente, tá? Aí eu sempre dou uma sopradinha antes de relar os cílios no olho da cliente, para que ele não encoste lá muito molhado. Vou só pegar seu celular para ver a hora, tá, Aline? Ó, tô dando uma sopradinha aqui para garantir. Aí eu vou precisar que você abra o olho, mas não abra muito. Você abre e fica olhando para baixo, tá? Isso. Eu prefiro colar na cliente com o olho aberto, tá? Meio olhando para baixo, assim, igual ela tá fazendo. Porque daí não corre o risco dele colar nos pelinhos de baixo. Mesmo assim, ele ainda cola às vezes, tá? Mas quando os cílios colam nos pelinhos de baixo, ele incomoda muito a pessoa, porque a pessoa fica piscando e fica grudando toda hora que ela pisca, tá? Então, é uma dica bem legal que vale a pena você fazer na hora de colar os cílios, colar ele com o olho meio aberto, para que ele não fique colando nos cílios de baixo. Aí eu já, ó, ela continua com o olho aberto, só que ela tá olhando para baixo. E aí eu fico já abanando, porque ele já vai entrando o ventinho por baixo e por cima já vai secando a colinha dos cílios, sem correr o risco de vazar a cola para baixo e ficar incomodando a cliente depois, tá? Agora já vou colar o do outro lado. Dou a medidinha lá primeiro. É sempre bom medir os dois olhos, tá? Mesmo que você ache que vai ser igual, porque a gente sempre tem um olho diferente do outro. Vou aplicar a cola. Tô assoprando aqui a cola, enquanto vocês ouvem um cisquinho pretinho aqui, já vou varrer, pra ele não grudar na pele. Vou lá, com o auxílio da pinça, eu pego bem no ponto inicial aqui do pelo dos cílios. E vou lá, ajudo, de um lado eu pego com a pinça, do outro lado eu pego com o dedo. E aí eu vou lá encaixando no olho dela. E aí sempre que eu termino de encaixar, eu dou uma apertadinha para que ele
penetre bem nos cílios mesmo, porque lembrando, o nosso cílios postiço tem que colar no nosso pelo, não é na nossa pele não, tá? Se cola na pele, ele incomoda muito também. Então, por isso, gente, que existe tanta gente que fala, eu não consigo me acostumar com cílios, eu coloco cílios e não dá certo. É porque, às vezes, é colagem feita errada, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, as lives, tá tudo certo. Ó, a gente tem que ter paciência, né? Porque olha pra cima agora. Daí quando a cliente olha pra cima, eu sempre dou essa puxadinha aqui, porque sempre fica um restinho de cola ali na pontinha, que nela mesmo ficou bem pouquinho. Então, se for pra dar uma colada, já cola, já sai. Ó, já saiu. E não correu o risco de grudar nos pelos de baixo. Ela com o olho pra cima, aqui olhando pra cima, eu consigo ver a colinha molhada ainda ali dos cílios. Então, eu vou dar mais uma banadinha só pra garantir mesmo, antes de eu finalizar a make dela. Porque assim, quando eu finalizo com máscara de cílios, pra que os cílios dela junte-se com os cílios postiços. Mas, o que acontece? Você tem que esperar secar bem os cílios postiços, porque se você faz isso antes, você acaba arrancando ele ali, vai te dar mais trabalho. Agora eu vou, enquanto vai secando ali o olho dela, que ainda tá molhadinho, eu vou fazer aqui a parte de baixo, bem simples, tá? Vou fazer a parte de baixo sem muita frescurite. Como o olho dela é um olho mais pequenininho, meio puxadinho, né? Eu não vou passar lápis preto por dentro da linha d'água, porque o lápis preto dentro da linha d'água acaba deixando o olho mais fechado. Eu vou só dar uma esfumada, leve esfumada ali, abaixo da raiz dos cílios, pra dar uma profundidade. Olha pra cima. Ó, ainda tá dando uma coladinha aqui. Então, ó, como aqui eu selei essa pele com corretivo, aqui essa pontinha sempre permanece um pouco de corretivo ali ainda, então é super fácil da sombra grudar, tá? Eu vou usar essa mesma sombra que eu usei pra fazer o olho, ali a parte de cima. Deixa eu ver se esse pincel tá sujo. Não. E vou pegar esse mesmo daqui com um pincel achatadinho, tá? Ó, meu pincel é bem achatado, ó. Olha pra cima, aí eu venho aqui, primeiro eu venho depositando. Então, primeiro eu vou depositar, vou dar apertadinhas ali para que ele grude bem ali no restinho de corretivo que tem aqui na raiz dos cílios dela. Isso aqui é só para dar acabamento, tá? No olhar. Então, com essa aqui eu só depositei e eu vou vir com um pincel um pouquinho mais fofinho, menorzinho. Bem pequenininho, ó. Peguei esse daqui que é bem pequenininho de esfumar. Só pra dar uma... ele não ficar marcado aqui embaixo dos olhos, né? Ficar um degradê. Fica mais bonito o acabamento fazendo isso, tá? Não que seja obrigatório. Pode piscar à vontade, tá, Aline? Não precisa segurar, não, pra você não lacrimejar. E se você sentir que vai lacrimejar, me avisa que daí eu seco antes. Aí, eu vou só finalizar passando um pouquinho de iluminador ali no cantinho pra dar uma iluminada aqui, ó. Iluminador mesmo, ó. Vou dar uma iluminada com esse mesmo pincelzinho aqui. Só nesse cantinho aqui, ó. Que eu acho que fica bem legal esse detalhe. Falei pra vocês que eu ia fazer um negócio extravagante, mas eu lembrei que eu tinha que ter feito antes de passar o delineador. Eu ia fazer esse cantinho dela fluorescente. Que eu fiz em mim uma vez, ficou bem legal. Mas aí na próxima eu faço.
Aí, pode fechar agora. E agora eu vou selar de vez esse delineador dela para não correr o risco dele carimbar. Ó, ela abriu um pouquinho o olho e eu consigo ver um leve carimbadinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vou aproximar para vocês verem o que acontece, tá? E o que dá para arrumar. Vira o rosto um pouquinho mais para cá. Isso, Aline. Olha só, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o carimbadinho. Vocês conseguem ver uma linha carimbadinha, ó, vou ter com a pontinha aqui mostrar para vocês. Conseguem ver um carimbadinho, ó, bem aqui, bem levinho preto? É que nela ainda que já tinha secado bem o delineador, tá? Então isso acontece muito, quer ver se o delineador tá meio molhado, estraga tudo que você fez antes, tá? Então eu aproximei só para mostrar para vocês e vou mostrar o que eu vou fazer para melhorar. No caso dela que foi bem pouquinho, é bem mais tranquilo de arrumar, mas se fosse muito, daí dá um trabalheira. Mesmo se fosse pouquinho ou muito, você vai ir lá com um cotonete seco, tá? Você vai lá e vai dar umas leves esfregadinhas aqui até tirar. Mesmo se... É que no caso dela sujou pouquinho, então já saiu. Mas se tivesse sujado muito, você podia ir com o cotonete em cima, até tirar toda a sombra mesmo. Depois você vinha com a sombra tentando colar um pouquinho de sombra ali por cima para disfarçar. Dá certo, tá? Não fica perfeito, mas dá certo sim. Já aconteceu muito comigo e deu certo. Então, ó, vou voltar com o delineador, com o iluminador que eu tinha feito nela aqui e vou aplicar um pouquinho aqui em cima, onde acabou saindo um pouquinho. E agora eu vou dar acabamento com delineador líquido, vocês vão ver, não sei se vai dar pra ver no vídeo, espero que sim, mas ele fica bem mais seco, bem mais sequinho, mate e preto. E eu vou só dentro de onde tá o delineador mesmo, eu não fico muito perto da linha ali que já tá bonitinha não, pra não correr o risco. Vou dar uma banadinha para ele secar e vou ver se dá para vocês verem o que eu tô vendo. Assim, aqui a olho nu vê a diferença dos dois delineador, tá? Mas às vezes no vídeo vocês não conseguem ver, porque ele fica muito mais pretinho com esse líquido depois por cima. Só que tem que ser um líquido mate, tá, gente? É bem difícil achar delineador líquido mate. Esse meu aqui é da Rinodê, tá? É bem bom ele, gosto muito. Ó, vira o olho de cá que eu vou tentar mostrar pra elas a diferença. Vamos ver se vai dar pra pegar aqui, gente. Oi, Rosânia, tudo bem? Vai ficar salva a live, tá? Por 24 horas aí. Ó, então tá. Agora vira um pouquinho do outro lado. Vocês conseguem ver a diferença? Como tá bem mais pretinho o do que eu fiz agora, passei o líquido em cima? Vira mais um pouquinho, ó, agora volta e vira do outro lado. Olha só que diferença. E ainda que esse ainda tá secando, ó, volta de novo. Tá vendo? Ele fica uns lugares mais brilhosinho, mal acabadinho, tá? Então eu gosto de usar o delineador líquido para dar acabamento no delineador em gel, mas eu não troco o delineador em gel para fazer o gatinho, entendeu? Então tem que usar os dois. Então, eu vou aqui dar acabamento nesse líquido, nesse gel, quer dizer. E o bom também que eu gosto de usar esse líquido para esconder o brilhozinho da colinha dos cílios, que às vezes fica. Por mais que ela é transparente, seca transparente, às vezes ela fica um brilhinho chato ali, que nas fotos fica reluzindo, sabe?
Eu que gosto de tirar foto das maquiagens bem de pertinho pra mostrar os detalhes, me incomoda. Daí eu sempre taco esse aqui pra ficar bem pretinho. Aí, vou aproveitar que ela tá com o olhinho fechado e já vou passar máscara de cílios. Vou finalizar ali com máscara de cílios pra juntar os cílios dela com o postiço. Eu gosto de pôr meu dedo assim, ó, porque daí eu seguro aqui pra um pelo entrar no meio do outro, ó. Os cílios natural dela entrar no meio do postiço. Deixa eu ver, abre. Tem um cantinho aqui ainda. Pode ficar fechado, eu não vou ficar deixando esse colho aberto até secar bem com medo de relar lá.